Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio Metropolitano, onde o Atlético de Madrid aplicou uma goleada no Celtic e definitivamente colocou um selo nesse novo Atlético de Madrid, que eu vou contar para vocês um pouquinho, porque realmente eu acho que essa partida da Liga dos Campeões é a mudança, a gente pode dizer, definitiva. Talvez não de uma ideia completa de jogo, mas uma adaptação de um time que passou por muita coisa nos últimos anos. Então vamos falar neste vídeo sobre Atlético de Madrid. Já estou com os dados aqui na mão. Mas antes de mais nada, quem puder e quiser ajudar o canal, se inscrevam por aqui, deixem um like no vídeo se vocês gostarem. E claro, os comentários aqui embaixo. Estou gravando esse vídeo logo depois da goleada do Atlético de Madrid para cima do Celtic de Glasgow, 6-0 na Liga dos Campeões. É a maior goleada da história do Atlético na competição, a maior goleada da Champions até aqui. Até essa terça-feira ainda não tivemos os jogos de quarta dessa rodada da fase de grupos da Champions, mas é a maior goleada até aqui. Uma goleada que nos deixa alguns pontos para a gente analisar e que faz com que o Atlético de Madrid passe a liderança do seu grupo na Champions e faz com que, faltando 2 rodadas para finalizar a fase de grupos, esse Atlético mostre uma cara diferente, uma intenção diferente do que a gente viu na temporada passada, quando o time acabou não avançando na fase de grupos, não passando para as oitavas de final, ficando fora até da Europa League. Antes de mais nada, eu quero destacar os protagonistas para depois destacar um pouquinho de números desse Atlético de Madrid, desse novo Atlético de Madrid, desse Cholo-Taka que eles estão falando aqui na Espanha, porque realmente dá para dizer que em determinados pontos a gente vê esse Cholo-Taka. Primeiro, só um asterisco, que o Atlético jogou segundo tempo inteiro e praticamente todo o primeiro tempo com um homem a mais, porque o Celtic teve um jogador expulso logo nos 22 minutos de jogo, o que fez com que o Atlético tivesse o domínio total da partida depois da expulsão. Até a expulsão existiu um certo equilíbrio, o Celtic atacava, deixava o Atlético de Madrid recuado dentro da sua área, mas quando o Maeda foi expulso, o jogo virou totalmente para o Atlético de Madrid. E diferente de muitos Atléticos de Madrid de Diego Pablo Simeone, esse soube fazer muitos gols e soube definir a partida e mostrar quem é que estava na vantagem, tanto de jogadores como de qualidade dentro desse jogo, né? Então, realmente a goleada, ela deixa isso, como eu digo, é um selo para mostrar que esse novo Atlético de Madrid, que esse ano de 2023, o que a gente está vendo do Atlético de Madrid depois do final do ano passado, é uma nova realidade, porque não é um jogo, são vários jogos como esse que a gente viu hoje, então dá para dizer que temos, entre aspas, um novo Atlético de Madrid. 6-0, 2 gols de Morata, 2 gols de Griezmann, um gol e 2 assistências de Samu Lina e 25 minutos em campo. Para mim, esses 3 jogadores foram os destaques da partida. Primeiro falar sobre Antoine Griezmann, que hoje jogou numa posição mais central, mais fora da área, mas no meio de campo, mais caído pela esquerda, o que fez com que ele tivesse uma influência no jogo pela esquerda do time muito grande. Ele e o Riquelme conversando muito, né, trocando muitos passes e criando muitas jogadas pelo lado esquerdo, mas o Griezmann gente, ver o Griezmann jogar é um troço de louco, assim. Eu realmente me impressiono porque ele é um jogador com uma capacidade defensiva, é o atacante mais defensivo que eu vi na minha vida, porque ele tem isso dentro dele, não é uma exigência que o Cholo em determinados momentos colocou muito nele, só que ele absorveu de tal forma que ele faz isso naturalmente. A gente vê o Griezmann roubando uma bola dentro da área dele, do lado direito, 5 minutos depois, roubando uma bola dentro da área dele, de defesa, do lado esquerdo, e 3 minutos depois marcando gol no ataque ou criando uma jogada no meio de campo. Ele ocupa muito espaço, ele tem a liberdade de criação, a liberdade ofensiva desse Atlético de Madrid, só que ele já tem no gene dele essa questão defensiva. Então a gente realmente vê o Griezmann roubando a bola, construindo jogada, finalizando, dando assistência, marcando gol. Ele é muito completo nesse time. Isso faz com que ele seja o grande líder desse atual Atlético de Madrid, como ele foi antes dele sair. Ele já voltou a ser, está a caminho de ser o maior artilheiro da história do clube. Ele será, faltam poucos gols aí
As estatísticas tem uma galera que conta uns gols a mais e uns gols a menos, mas a verdade é que o Luiz Aragonés, que é o maior artilheiro da história do Atlético, tem 172 e o Griezmann, pela contagem da grande maioria, tem 168. Então ele está a muitos poucos gols de se tornar o maior artilheiro da história do Atlético. Ele já é o maior artilheiro da história do clube na Champions, com 30 gols marcados, os 2 de hoje. O segundo jogador com mais gols na história da Champions com o Atlético é o Luiz Aragonés, com 12. Então o Griezmann é muito importante para o Atlético nessa competição, uma competição que ele quase conseguiu conquistar com o Atlético, mas enfim, isso é papo para outro dia. Enfim, Griezmann, o grande destaque, o melhor em campo. Álvaro Morata provando que o lugar dele é aqui, no Atlético de Madrid. Teve muitos rumores de que ele podia sair nessa janela, ele ficou. E os números do Morata nesse início de temporada são incríveis. O Morata é, neste momento, o artilheiro da Liga dos Campeões. Eu estou gravando esse vídeo depois dos jogos da terça-feira da 4ª rodada da fase de grupos da Champions. E o artilheiro da Champions é o Álvaro Morata, com 5 gols em 4 jogos, mais 2 gols dele aqui. O Morata tem 4 gols em 4 jogos com a seleção espanhola, 5 gols em 4 jogos na Liga dos Campeões com o Atlético e 7 gols em 10 jogos com o Atlético na Liga dos Campeões. É o artilheiro do time nessa temporada e é um jogador que, se não me falham as contas, porque eu não sou muito boa de contas, tem 16 gols em 18 partidas. São 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São Liga, Champions e Seleção Espanhola, 16 gols em 18 jogos. Realmente é um baita de um início de temporada de Álvaro Morata, que é um camisa 9 de área, mas que é um cara que também, dentro desse novo estilo de jogo do Atlético de Madrid, vai muito buscar a jogada, sai muito da área para construir a jogada. Isso tem favorecido tanto o time como a ele mesmo, porque ele tem encontrado mais o jogo do que o jogo vindo até Álvaro Morata. Depois, o outro grande destaque da partida foi Samu Lino, que voltou depois de 3 jogos sem jogar, voltou a atuar na posição de ala esquerdo, que é onde ele joga nesse Atlético de Madrid. No começo do jogo, o titular na posição foi o Rodrigo Riquelme, que tem ocupado essa posição enquanto o Lino não tá. O Lino assumiu a titularidade depois da saída do Carrasco e o Riquelme é, digamos, o substituto. Mas os dois, o Riquelme fez um grande jogo, já na derrota para o Las Palmas tinha sido para mim o melhor em campo do Atlético de Madrid, mas acho que o Samu Lino é o titular e ele fez incrível, golaço que o Lino marcou, foi o primeiro gol dele em 3 jogos na Liga dos Campeões com o Atlético, e a forma como ele já participa muito do jogo ofensivo do time. A assistência que ele dá para o gol do Morata é incrível, realmente. Assim, o Lino é um jogador que, depois eu entrevistei ele pela TNT, ele tem esse estilo que o Cholo gosta, assim, é um jogador muito trabalhador, que colabora muito em diferentes pontos do campo e na função dele ele vai muito bem. Acho que se o Lino não tivesse lesionado, a gente talvez estaria falando dele como uma das novidades na convocação da seleção brasileira. Então, olho em Samu Lino, que pode ser uma das novidades nas próximas convocações. Jogo ofensivo do Atlético de Madrid, a gente tá vendo nessa temporada um Atlético de Madrid mais propositivo, querendo ficar mais com a bola. É verdade que ele não é um time que não faz isso os 90 minutos, é um time que ainda olha muito contra quem está jogando e adapta o seu jogo em função do rival. O Simeone é um cara que faz muito isso, ele não pensa só no que ele pode fazer dentro da partida, mas em como ele pode contrarrestar o que o rival faz de pior, né? Ou talvez de melhor, dependendo do rival. Então é um time que ainda olha bastante para o rival, mas está começando cada vez a olhar mais para si. Então é um time que fica mais com a bola, por exemplo, no jogo de hoje. É verdade que não dá para ter muito como parâmetro, porque jogou a maioria da partida com 1 a mais, mas teve 66% de posse de bola. É um time que na Liga dos Campeões, com o jogo de hoje, vai subir, vai ficar com mais de 50% a média de posse de bola. É um time que não tem durante 90 minutos a bola, mas quando tem, quer pegar essa bola, criar e ser muito vertical e muito para ataque. É um time muito ofensivo hoje, esse Atlético de Madrid. O Simeone tem jogado com 3 zagueiros, jogado com o Coque como volante de contenção e com o Pablo Barrios também fazendo um pouco essa função quando o Coque não tá. Mas o Coque não é um volante posicional. O Coque é muito mais um criador do que um volante que fica
que recompõe com os zagueiros para defender. Então isso já aponta essa característica de ser um Atlético de Madrid, que quer ficar mais com a bola e que quando tem a bola busca verticalidade. Não é um time que vai tanto balançando o jogo e colocando de um lado para o outro. É um time que tem a bola e vai para frente, né? Então é um time que quer ter a bola mais do que antes, porque a gente se acostumou a um Atlético muito mais defensivo. Esse Atlético não existe desde o título do Atlético de Madrid na pandemia do Campeonato Espanhol. Desde lá esse Atlético vem mudando, mas eu acho que esse ano de 2023 é realmente o ano de mudança do Atlético de Madrid. A gente está vendo outro estilo de jogo. Para vocês terem uma ideia, nessa temporada, depois do jogo de hoje, o Atlético tem 15 jogos e 38 gols marcados. São muitos gols para um time que demorava antigamente, no começo da era Simeone, para chegar aos 38 gols, como vencia quando vencia os seus jogos por 1-0. Imagina, precisava de um campeonato inteiro. E agora, com 15 partidas, já tem 38 gols. O Atlético de Madrid, nesse momento, tem o mesmo número de gols que o Manchester City na Liga dos Campeões. Então, é realmente uma intenção, já desde o começo desse ano, do Simeone mudar um pouco a forma do time jogar, ser mais atrativo para quem está assistindo e ser um time muito mais vertical e que não perde tempo. Quando tem a bola, vai para o ataque. Tanto quando contra-ataque, que ainda joga às vezes de uma forma mais reativa, mas quando tem a bola também sabe construir, quer construir com a bola do pé. Então a gente está vendo um Atlético de Madrid meio misto nessa questão de como jogar, né? Mas é um time que, por exemplo, sai jogando com o goleiro, coisa que isso aí... Olha, eu não lembro de ter visto o Oblak saindo jogando. Isso aí é recente, não é de lá atrás. Mas enfim, é um Atlético de Madrid diferente, porque é um time com um elenco diferente, é um time com muito mais atacantes, muito mais jogadores ofensivos, que defensivamente ainda tem alguns problemas, óbvio que a gente não viu no jogo de hoje, mas enfim, ainda precisa resolver algumas carências defensivas, porque o Simeone ainda dá bastante peso para a defesa, mas é um Atlético de Madrid diferente, que nessa Liga dos Campeões, acredito eu, que vai conseguir a classificação para as oitavas de final da Champions. E também é interessante a postura na mudança do discurso. Antigamente, a gente falava, é obrigação do Atlético de Madrid estar nas oitavas de final da Champions. O discurso era, a gente vai tentar, a gente quer conseguir. Agora já se trata como uma obrigação. O Morata falou, é uma obrigação a gente estar nas oitavas de final da Champions. Ontem, na prévia do jogo, o Simeone falou, um time que quer ser competitivo precisa ter a responsabilidade de estar nas oitavas de final da Champions. Então, o Atlético está começando a assumir que quer ser esse time, que além de ser um constante jogando a Champions, quer ser um constante nas fases de mata-mata da Champions, coisa que lá atrás conseguia fazer e que nos últimos anos tem perdido esse poderio, digamos assim. Mas é um Atlético de muitos jogadores se reivindicando, o Griezmann mostrando o porquê é um dos melhores jogadores do mundo hoje, porque ele é com a seleção francesa e ele é também com o Atlético de Madrid. O problema é que para estar realmente na disputa ele precisa ganhar títulos, e o Atlético nos últimos tempos deixou de realmente brigar pelos títulos como fazia lá atrás, e a intenção do time parece ser de novo voltar a brigar efetivamente por títulos. E isso faz com que um jogador como o Griezmann suba de patamar, digamos assim, na briga por coisas individuais também, porque ele precisa dos títulos coletivos. Que tem um Morata que se reivindica todo jogo e faz um grande início de temporada. Não sei se ele vai conseguir manter isso durante toda a temporada, mas o início para um jogador muito criticado, tanto na seleção quanto no clube, conseguir se estabelecer como o cara que faz gol todo jogo é muito importante, e ele está conseguindo. E aí a gente está vendo alguns jogadores, algumas promessas do Atlético, seja Riquelme, seja Pablo Barrios, aparecendo e também querendo se consolidar dentro do projeto, e outros jogadores aparecendo também, como o próprio Samu Lino, que é um dos destaques desse Atlético de Madrid desde que o Carrasco saiu e ele assumiu a titularidade. É um dos jogadores mais importantes do Simeone. É um Atlético de Madrid que, como eu disse, quer a classificação para as oitavas de final, é muito forte jogando aqui nesse estádio, e eu acho que se vencer o próximo jogo em casa já garante a classificação, pontuando fora também consegue esse carimbo para as oitavas de final. E o Atlético de Madrid aqui nesse estádio realmente voltou o que tinha lá no Caldeirão, que era uma fortaleza para o Atlético jogar em casa. O Metropolitano nesse ano de 2023 está sendo isso para o Atlético de Madrid. São 16 vitórias consecutivas jogando nesse estádio nessa temporada, 7 jogos e 7 vitórias. Então realmente é um Atlético voltando a ser forte em casa, que é a base
para que o time de Simeone possa realmente competir para tentar brigar por algum título nessa temporada. Para quem chegou aqui no final do vídeo, deixem o like se gostaram, nos comentários e, claro, se inscrevam no canal para ajudar esse canal aqui a crescer. Essa semana ainda teremos mais vídeos, porque nessa quarta-feira tem mais Liga dos Campeões. Um beijo para vocês.